Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Esse quarteto aí é um quarteto muito falado nas redes sociais, na imprensa, aqui no YouTube, pelos produtores de conteúdo, jornalistas de forma geral. Tem muita gente falando que esse aí vai ser um meio-campo do Flamengo. Esse quarteto vai atuar junto e que vai entregar um futebol de alto nível. O que esses caras produziram em 2023 em termos de números, em termos de estatísticas? É isso que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. É importante sempre lembrar que a gente nunca pode resumir um jogador, nem uma partida de futebol, nem um time de futebol, somente as estatísticas. A gente precisa sempre contextualizar, né? Interpretar aquilo e olhar para aquilo como mais um elemento. Mas a gente também não pode descartar a importância das estatísticas. Então, eu resolvi trazer aqui um comparativo das estatísticas desses 4 jogadores de 2023, para a gente dar uma olhada aqui, o que cada um entrega mais para o outro, para a gente dar uma esmiuçada aí nessa parte de números desses 4 jogadores. Então, vem comigo nessa? Vamos falar de tática? Antes da gente seguir para o conteúdo, aquele recado importante. Esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol, mais especificamente do curso Explorando o Jogo, que é um curso introdutório à análise de desempenho no futebol. Eu fiz, eu atesto, é muito bom. O custo-benefício é espetacular. O curso é muito barato, você vai pagar uma vez aí de 150, 149, ou vai pagar 15 por mês. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre futebol, aprofundar um pouquinho seu conhecimento sobre o jogo, esse jogo que eu sei que você ama tanto, tá aí uma ótima oportunidade. E também, se você quiser levar um pouquinho mais a sério, de repente trabalhar no mercado do futebol, né, que vem cada vez crescendo mais, essa também é uma ótima porta de entrada para você, pode ser muito proveitoso, tá bom? Lembrando também que se você não for inscrito nesse canal, você tem que se inscrever agora. Praticamente metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal falando de tática não são inscritas. Gente, é de graça, é só apertar um botãozinho aí e inscrever-se. E também deixa o like no vídeo, que é muito importante para a gente que produz conteúdo, tá? Não esquece. Então, vamos para as estatísticas. Bom, então aqui, né, para a gente entender as cores aqui desse gráfico que eu estou trazendo para vocês. De La Cruz aqui, esse roxinho, Arrascaeta branco, Gerson vermelho e Pulgar amarelo, né? A legenda está aparecendo aqui para vocês, mas só para reforçar aqui, que está aqui em cima, né, que cada um é uma corzinha. Então, De La Cruz jogou 42 jogos, foi o que menos jogou. O calendário lá na Argentina é um pouquinho menos insano que esse calendário aqui do Brasil, né? E também o De La Cruz teve uma cirurgia de joelho e ele só foi começar a jogar no final de fevereiro. Então ele passou um pouquinho desse início aí da temporada também fora. Então ele perdeu alguns jogos. O Arrascaeta fez 53 jogos, o Gerson foi o que mais jogou, 58, Pulgar 50. Minutos por jogo, De La Cruz 75, Gerson é um cara que raramente é substituído, passa o jogo inteiro, né, em campo, e o Pulgar também com mais um pouquinho de minutos do que Arrascaeta e De La Cruz, mas o Gerson se destacando aí nessa minutagem por jogo, né? Ações por jogo. O De La Cruz, 74. O Arrascaeta com 59. A gente sabe que o Arrascaeta participa menos do jogo, então tem menos ações. Quando a gente fala em ações, né, gente? Só para lembrar, qualquer tipo de ação, ofensiva, defensiva, um duelo ganho, um duelo perdido, um drible certo, uma finalização certa, uma finalização errada, um passe certo, um passe errado. Tudo que envolve qualquer tipo de ação no jogo, né? Então, o Arrascaeta a gente sabe que é um jogador que participa um pouquinho menos, né? Então, 59 ações. A gente tem o Gerson praticamente empatado aqui com o De La Cruz, jogadores muito intensos, né? Que gostam de participar bastante do jogo em todas as fases, em diversos submomentos da partida. E o Pulgar um pouquinho abaixo dos dois, mas ainda bem na frente do Arrascaeta, né? 68 ações. Quando a gente vai para ações bem-sucedidas, né? A gente tem 49 de 74, né? Aqui em relação ao De La Cruz. Então, são 2/3 das ações são bem-sucedidas, né? O Arrascaeta já vai para 35 de 59. A proporção é mais ou menos a mesma, né? Os números aqui são um pouquinho piores. Gerson e De La Cruz novamente praticamente empatados, né? 51 ações bem-sucedidas para o Gerson em relação às 75 no total, então a mesma proporção praticamente. E o Pulgar com 50, né? E aí a proporção do Pulgar é um pouquinho maior também do que a do De La Cruz e a do Gerson, né? Ele tem praticamente o mesmo número de ações bem-sucedidas, tendo um total de ações um pouquinho menor. Então, Pulgar um pouquinho mais aí eficiente, digamos assim, né? Gols, De La Cruz fez 10, Arrascaeta fez 10. Gerson fez 6, Pulgar fez 3. Média de gols, De La Cruz na frente de todos eles, 0,24, né? Ou seja,
praticamente um gol a cada 4 jogos, né? O Arrascaeta 0,18, o Gerson 0,10, ou seja, um gol a cada 10 jogos, e o Pulgar 0,06. É importante a gente ressaltar aqui, né, que nessas estatísticas mais ofensivas, de gols, de assistências, né, é claro que o Pulgar vai estar sempre um pouquinho atrás dos companheiros aí, porque ele é um camisa 5, às vezes atua como camisa 8, ele é um volante, ele joga um pouquinho mais recuado. A gente está trazendo aqui esses números para a gente poder observar de uma forma ampla, e eu não ia deixar o Pulgar de fora, porque é o quarteto aí tão falado, né? Mas só para a gente entender que realmente fica difícil para o Pulgar competir nesse tipo de estatística com esses caras que atuam um pouco mais avançados, né? Assistências do De La Cruz teve 8, o Arrascaeta teve 10, o Gerson teve 11, mais assistências do que o uruguaio, camisa 14 do Flamengo, e o Pulgar teve 5, principalmente na reta final agora do Brasileirão. O Pulgar cresceu muito nesse quesito, deu 3 assistências em 3 jogos seguidos, né? Média de assistências, De La Cruz 0,19, Arrascaeta 0,18, Gerson 0,18. Lembrando que o De La Cruz deu 8 assistências em 42 jogos, né? Então, por isso que a média dele é praticamente igual à do Gerson e do Arrascaeta, ele jogou menos, né? E o Pulgar com 0,1, ou seja, uma assistência a cada 10 jogos, né? 0,10, né? Finalizações por jogo do De La Cruz é o que mais finaliza, 2 finalizações e meia por jogo em média. O Arrascaeta 1,6 finalização em média por jogo. O Gerson 0,91, e vou falar de novo, que eu já falei aqui em alguns vídeos, vou sempre repetir isso. Quem sabe esse vídeo não chega um dia no Gerson, né? Quem sabe? 0,91 é pouco, Gerson. Você bate bem, você fez gols bonitos de fora da área, esse Brasileirão aí, cara. Tem que chutar mais. 0,91 para você é muito pouco, Coringa. Tá? 0,62, também vou puxar a orelha aí do chileno. Tem que chutar mais. Chuta muito bem para o gol. Clareou, tem que bater. Finalizações certas, 0,85 para o De La Cruz, 0,5 para o Arrascaeta, né? Meia finalização certa por jogo, ou seja, a cada 2 jogos o Arrascaeta acerta uma finalização no alvo. O Gerson 0,31 e o Pulgar 0,2. Agora, total de passes, 44 passes por jogo para o De La Cruz. De novo, a gente vê o Arrascaeta participando um pouquinho menos. E isso tem uma explicação, né? O Arrascaeta atua numa zona um pouco mais avançada, ele é um jogador mais de último passe, que vai fazer aquele passe decisivo. Ele baixa menos para construir do que o próprio Gerson, né? Do que o próprio De La Cruz. Então ele acaba participando menos e tendo menos ações de passe, menos ações de uma forma geral, né? O Gerson com 44, empatado com o De La Cruz. De novo, o Gerson e o De La Cruz muito parecidos, né? E o Pulgar com 46 passos, né? Normalmente quem atua em zonas mais iniciais do jogo, né? Em zonas que participam mais da primeira fase de construção, zagueiros, laterais, volantes, né? Especialmente primeiro volante, pegam muito na bola. Então é natural que o Pulgar tenha até mais passes aí do que os seus companheiros. Passes certos, o De La Cruz, com 36 passes certos por jogo, dá um total de 8 passes errados por jogo, num universo de 44 no total. Eu acho um pouquinho elevado, tá? De La Cruz, se tem aí um asterisco para a gente falar no futebol do De La Cruz, é essa taxa de acerto de passe. Tem uma explicação, tenta passes mais difíceis em último terço, né? Mas ainda está um pouquinho abaixo. Se você for olhar, por exemplo, para o Arrascaeta, ele tem 7 passes errados, né? Porque ele acerta 25 e dá 32 em média, mas num universo que tem menos passes. Então, a taxa de acerto é maior. O Gerson é a mesma coisa, né? Ele tem 44 passes por jogo, assim como o De La Cruz, mas ele, em vez de acertar 36, acerta 39. Então, ele só erra 5 em média. Então, acerta mais. De novo, a gente precisa contextualizar. Óbvio que isso tem uma razão de ser. Não é porque o De La Cruz é um bagre, como a turma gosta de falar nas redes sociais. É porque ele tenta passes mais difíceis. O Gerson acaba sendo, em alguns momentos, mais conservador, né? E o Pulgar é o cara que tem um acerto de passe maior, aí, uma taxa de acerto de passe mais elevada, né? Muito porque também dá muito espaço em zonas mais iniciais de construção, e aí esses passos são passos mais fáceis, que não está tão marcado assim, né, em zonas menos congestionadas, mas a gente sabe também que o Pulgar é um bom passador, né? Então essa taxa aí de acerto de passe tão elevada não surpreende, porque a gente sabe que o Pulgar é muito bom passador. Passes longos certos, o De La Cruz 1,3 por jogo, o Arrascaeta 1,7, Gerson 1,4, de novo o Gerson e o De La Cruz praticamente empatados, e o Pulgar na frente do Gerson e do De La Cruz, só atrás do Arrascaeta, o Pulgar que faz bem essas inversões de jogo, né? Agora olhando aqui para os dribles, De La Cruz 2,3, Arrascaeta 3,09, já quase um drible a mais por jogo do que o De La Cruz, e o Gerson sendo o líder, 3,43 dribles por jogo. E é claro, né, o Pulgar, mais uma vez, por ser um cara mais recuado, vai precisar driblar menos, também não é a característica do jogo dele, só 0,6. Quando a gente vai olhar para dribles certos, o De La Cruz tem mais ou menos 50%, o Arrascaeta também,
E o Gerson já um pouquinho mais, tem uma taxa um pouquinho maior de acerto. O Gerson que é um bom driblador, tem drible em espaço de força, tem drible em espaço curto também, no corredor central, driblezinho mais curto. Então, vai muito bem nesse quesito o Gerson, é o que tem aí uma proporção melhor, não muito distante da proporção do De La Cruz e do Arrascaeta, mas um pouquinho melhor aí, o Gerson vai bem nesses dribles. E interceptações, 1,9 do De La Cruz, 1,5 do Arrascaeta, 2,79 do Gerson, o Gerson interceptando bastante. E o Pulgar, é claro, né? Jogador que joga mais recuado, jogador mais defensivo, 4,12. Muito boa essa taxa aqui de interceptações do Pulgar, né? Chama a atenção que ele está bem acima dos outros. Ele tem muita leitura, se antecipa muito, né? E acaba conseguindo muitas interceptações. Duelos defensivos ganhos. Olha só, o De La Cruz ganhando mais duelos defensivos do que o Pulgar. Me chamou muita atenção essa estatística aqui, ó. Interessante. O Arrascaeta mais abaixo, como eu já falei, atua mais adiantado, não duela tanto assim, né? E o Gerson 3,2, um pouco abaixo aí do De La Cruz. O Gerson que foi muito cornetado aí pela torcida esse ano por não entregar muito bem os duelos defensivos, por não recuperar tão bem as costas, por não correr tão bem para trás. Vamos ver como é que vai ser em 2024, certo? Arrancadas, 2,09 do De La Cruz. A gente viu aqui no material que eu trouxe, analisando o De La Cruz, o quanto que ele conduz a bola, o quanto que ele é um bom condutor de bola, condução ambidestra, né? Veloz, baixo, veloz, né? Conduz bastante, puxa contra-ataque, fura as defesas com esse tipo de jogada. Então é o cara que faz mais arrancadas aqui. O Gerson já perto dele, né? Perto do número dele também, jogador que gosta desse tipo de jogada. O Arrascaeta já um pouco menos, é um cara que faz mais a bola andar, né? E tem 1,4 arrancadas por média. E o Pulgar já bem menos que os companheiros, com meia arrancada por jogo, né? Passes para terço final certos, De La Cruz e Pulgar praticamente empatados, 6,17 o De La Cruz, 6,22 o Pulgar, o Arrascaeta 5,4 e o Gerson está um pouquinho atrás dos companheiros com 5,17. Quem mais recebeu passes desses quatro aí foi o De La Cruz com 35, o Arrascaeta 31, o Gerson 33 e o Pulgar 34,2. Bom, gente, então é isso. Dá para a gente tirar algumas conclusões aqui, né? Muito interessante ver o Gerson e o De La Cruz parecidos em várias estatísticas, né? Entender por que o Arrascaeta tem algumas estatísticas melhores, outras nem tanto. Mesma coisa em relação ao Pulgar, né? Atuam em faixas diversas do campo em relação aos outros dois. Mas muito interessante perceber essa similaridade do Gerson e do De La Cruz em relação às estatísticas, né? Isso até mostra um pouco como é que é interessante que eles atuem como esses meias, né? O meia direita, o meia esquerda, né? Eles rendem bem ali num tripé de meio com o Pulgar, Gerson e De La Cruz. Pode ser bem interessante, né? Esse tripé, porque eles rendem muito bem fazendo esse meia, né? Esse médio interior, como chamam os portugueses, nesse tripé de meio. Eles fazem muito bem esse trabalho, né? Então pode ser interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Tamo junto e eu fui.